Olha, quando a gente fala do livro do Apocalipse, nossa, só a palavra já traz umas imagens bem fortes, né? A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o quê? Pragas, anjos da morte, batalhas cósmicas gigantescas. Pois é, a visão popular é exatamente essa. A palavra apocalipse virou quase que um sinônimo de desastre, do fim de tudo, sabe? É essa a imagem que a cultura pop, os filmes, os livros acabaram gravando na nossa mente. Tá, mas e se a gente pensar diferente? A análise teológica que a gente vai explorar hoje meio que vira essa chave. Ela sugere que o Apocalipse funciona mais como uma lente de aumento para o nosso agora do que como um telescópio para um futuro super distante. Bom, para começar, a gente tem que falar dessa reputação complicada que o livro tem. Sabe, por muito tempo, parece que nem os grandes teólogos sabiam direito o que fazer com o Apocalipse. Ele era visto como, bem, como o primo esquisito do Novo Testamento. E olha, a crítica de um teólogo super importante, o Rudolf Bultmann, era pesadíssima. Para ele, era basicamente o seguinte: o autor do Apocalipse pegou uns textos judaicos sobre o fim do mundo e, sabe, só colou o nome de Jesus por cima sem ter uma teologia própria, quase como se fosse um produto falsificado. Mas aí, lá pelos anos 60, aconteceu uma virada de chave. Os pesquisadores começaram a perceber que por trás daquela linguagem toda simbólica, o autor estava usando, digamos, o idioma pop da época dele para dizer algo totalmente novo, algo revolucionário sobre poder e sobre vitória. E a chave para entender essa nova interpretação toda está numa figura central, e olha, totalmente contraintuitiva do livro: o Cordeiro. Tu arnion, em grego, o cordeiro. Pensa bem, o livro pega um símbolo que é a cara da fraqueza, da vulnerabilidade, um cordeiro afinal, e o transforma no centro de todo o poder cósmico. Como é que um cordeiro, uma vítima, pode ser um rei que governa o universo? Não faz sentido à primeira vista, né? Bom, a resposta está em como esse poder é construído nas dimensões do tempo. Vamos ver. No passado, o cordeiro foi imolado, um ato que redimiu a história. No presente, esse mesmo cordeiro está de pé, no centro de tudo, governando ativamente. E no futuro, ele é o noivo, o centro da celebração final. Ou seja, a vitória é conquistada através da vulnerabilidade, não apesar dela. Agora, tenta imaginar o impacto dessa frase para aqueles primeiros cristãos que viviam sob a perseguição do Império Romano. Isso era uma declaração política e existencial fortíssima, tipo, olha, o imperador lá em Roma pode até tirar a nossa vida, mas o nosso Senhor, o Cordeiro que está vivo, é quem tem as chaves da vida e da morte. E isso leva a gente direto para o coração teológico do livro, para um paradoxo de tempo que é fascinante, conhecido como o já e o ainda não. A ideia é basicamente essa: o fim definitivo da história já começou, mas ele ainda não está totalmente completo. Para entender isso, tem uma analogia histórica que é perfeita, a do dia D na Segunda Guerra Mundial. Pensa só, o dia D foi a batalha decisiva. A partir daquele momento, a vitória dos aliados era inevitável. Esse é o já. Mas a guerra ainda continuou por quase um ano, até o dia V, o dia da vitória final. Esse tempo no meio é o ainda não. Então, trazendo essa analogia para a nossa conversa, para o autor do Apocalipse, a ressurreição de Cristo foi o dia D da história cósmica. Foi a batalha decisiva, onde o poder da morte foi quebrado de uma vez por todas. A vitória final, portanto, já está garantida. Nós estamos vivendo exatamente nesse intervalo. Isso muda tudo, né? Essa perspectiva simplesmente anula a ideia de que o nosso tempo presente é só um parêntese sem importância, uma sala de espera cósmica. Nada disso. Pelo contrário, o presente se torna o palco principal da ação de Cristo. Agora, para a gente ter uma noção do tamanho dessa revolução, a gente precisa dar uma olhada no cenário da época. Aquele período estava assim fervilhando de esperança por um Salvador. Ou melhor, por vários tipos de salvadores, como a gente vê nos escritos da comunidade de Qumran, por exemplo. É como se a época estivesse cheia de vagas de emprego messiânicas esperando para serem preenchidas. Essa metáfora é ótima. O povo de Israel não estava esperando necessariamente uma única figura salvadora, mas talvez um tipo de comitê messiânico. E tinha pelo menos 3 grandes vagas abertas. A de um rei guerreiro para expulsar os romanos, a de um sacerdote para purificar o templo e a de um profeta para guiar o povo. O que o cristianismo primitivo fez foi algo, nossa, extremamente audacioso. Ele olhou para essas 3 vagas distintas e disse: achamos um único candidato que preenche todas elas. Isso foi uma verdadeira bomba teológica. Certo.
Então vamos juntar todas essas peças para a gente entender a mensagem final. O que começou parecendo uma análise sobre um livro de desastres acabou se revelando uma jornada sobre poder, sobre o tempo e, principalmente, sobre esperança. A mensagem, no fim das contas, é radical. O poder de verdade não está na força bruta, mas se revela na vulnerabilidade do Cordeiro. A história não é um caos, ela tem um rumo, o desenrolar de uma vitória que já foi conquistada. E talvez o mais importante, o presente é a arena principal da ação divina. E aí aquela promessa, eis que faço novas todas as coisas, ganha uma luz completamente nova. Não é sobre apagar o HD da história e começar do zero. É sobre redimir cada momento dentro dela. A eternidade nessa visão não anula o tempo com suas dores e alegrias. Pelo contrário, ela o abraça, purifica e completa. E a gente termina com uma questão que fica no ar. O mundo em que o cristianismo nasceu estava de fato cheio de expectativas. A grande pergunta é, como é que uma figura única e tão cheia de paradoxos, um Messias crucificado, um cordeiro que ao mesmo tempo é rei, conseguiu transformar fundamentalmente o jeito que boa parte do mundo ocidental entende a história, o poder e o próprio tempo?